Bom dia, meus amores do quarto ano. Hoje, 22 de maio, vamos de aula de geografia, né? Que não tivemos na semana passada por conta do feriado, mas nessa sexta-feira não tem como fugir dessa aula não, viu? Então, nós vamos trabalhar hoje, nosso assunto, ele está na página 278, são as atividades do campo, as atividades econômicas, né? O que eles fazem lá para sobreviver. Abram o livro de vocês na página 278 e 279. Observem bem aí essas imagens aí do capítulo 4. Você pode observar que está mostrando mesmo a zona rural, né? O campo. Está mostrando alguns animais, está mostrando um homem montado em um cavalo, uma imagem bem ao fundo, que é de campo mesmo, não é isso? Mas antes, a gente vai relembrar um pouquinho quais são as características do espaço rural, que é o que a gente vai trabalhar hoje, viu? Somente espaço rural. O espaço rural, nós já sabemos que é o mesmo que campo. E ele é formado por uma paisagem que conserva características mais naturais possíveis, né? Fazendas, chácaras, sítios, reservas florestais, criação de animais, vegetação, plantação, tudo isso é característica do espaço rural, do campo. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, para a gente observar bem ela, que eu vou fazer uma perguntinha, certo? Olha aí as imagens que eu estou mostrando, gente. O que a gente pode observar que tem de comum nessas imagens aí? Que tem numa, tem na outra. É comum a somente um termo. Só uma palavrinha. Essas imagens aí estão se referindo à agricultura. E a agricultura é uma das primeiras atividades que a gente vai conhecer, atividade econômica. E é também uma das mais antigas, né? Lembra que eu falei ontem da aula de história sobre a questão das capitanias, né? Das capitanias hereditárias, dos lotes de terra. Então, aqueles lotes eram para plantar alguma coisa naqueles lotes. Então, já era uma forma de atividade comercial. A outra forma era a extração do pau-brasil, né? Então, essas imagens aí são referentes à agricultura. Atividades econômicas do espaço rural. As características do espaço rural e suas paisagens, elas variam, né? Principalmente dependendo da atividade econômica que ela é exercida, porque aqui nós vamos ver 3 atividades econômicas desenvolvidas lá no espaço rural, que a gente pode dizer também que são as atividades do setor primário. Primário é de primeiro, viu? Então, primeiro, o que é agricultura? É uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir dela que temos o nosso sustento. Da onde é que vem tudo que a gente consome em termos de alimento na nossa casa, aqui na minha casa, aí na sua casa, da onde é que vem? Da agricultura. Grande parte da alimentação consumida anualmente pela população humana é proveniente, ou seja, vem da agricultura, a maior parte, viu? Proveniente quer dizer que vem de algum lugar. Os diferentes cultivos resultam em paisagens diferenciadas no espaço rural. Então, se eu tenho uma plantação de milho e mais na frente eu tenho uma plantação de arroz, são paisagens completamente diferentes. Tomate, feijão, viu? Além de alimentos, a agricultura também fornece matérias-primas. Matéria-prima é algo que você usa para fabricar outra coisa. Por exemplo, eu posso pegar o tomate e mandar para a indústria para fazer extrato de tomate. Goiaba, para fazer doce de goiaba na indústria. Então, matéria-prima é isso, viu? Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mais lá na frente, tá? Entre eles, os cosméticos, os biocombustíveis e os tecidos. E também o que a gente consome em termos de alimentação, viu? E aí, como você vê nessa imagem, tem a plantação da cana-de-açúcar, que alimenta a indústria
de biocombustível, é a produção do álcool, ok? Vamos ver mais detalhadamente a questão dos tipos de agricultura, porque elas são diferenciadas um pouco entre elas, né? Você já sabe que a agricultura é a arte de cultivar a terra, né? Preparar, plantar e colher. Seu principal objetivo é a produção de alimentos. Há vários tipos de agricultura. Veja três deles. A agricultura familiar, plantio feito geralmente em pequena propriedade. E já existia lá no passado, a agricultura familiar, não é nada novo, certo? O agronegócio é grande extensão de terra, ou seja, terras bem grandes mesmo, poucos trabalhadores, uso de máquinas e produtos químicos. E a agricultura orgânica, essa é uma temática nova. É o plantio com adubo orgânico e sem o uso de produtos químicos. Esse tipo de agricultura, ela vem se destacando aqui no Brasil, né? Mas, como é uma agricultura mais elaborada, porque não vai usar nenhum produto químico, o adubo também é diferenciado, ela torna o preço dos alimentos, que são chamados orgânicos, mais caros que os outros, que são comumente consumidos pela gente, né? Mas, com a ampliação desse tipo de agricultura, a tendência é que esses preços possam vir diminuir um dia. Aí a gente vai ver agora sobre a agricultura tradicional que é a antiga, né? E a moderna, que é a atual. Com relação à questão dos instrumentos usados numa e na outra. Então, vamos falar da mecanização, das máquinas utilizadas. Na agricultura tradicional, ela é muito pouca ou não existe. Na moderna, é muito elevada, é praticamente, você está vendo aí pela imagem, várias colheitadeiras, né? E na tradicional, é totalmente diferente. Os instrumentos da tradicional, quais são? Que a gente usa para agricultura? Enxada, foice, arado e por aí vai. E na agricultura moderna, é focado no desenvolvimento de aparelhos tecnológicos que visem acelerar esse tipo de agricultura para a obtenção de lucros. A gente vai falar um pouquinho, eu peguei aqui a agricultura familiar, porque além dela ter sido a primeira, né, utilizada aqui no Brasil, ela é bem importante para a distribuição do que esses agricultores produzem para o Brasil, certo? Então, o que é a agricultura familiar? É um meio de organização das produções agrícolas, florestal, pesqueira, pastoril, referente animal, que são gerenciadas e operadas por uma família e predominantemente dependente da mão de obra familiar. Então, o nome já está dizendo, a agricultura familiar, quem trabalha são os integrantes de determinada família. Tanto as mulheres quanto os homens. E isso vai envolver adultos e crianças. Vamos ver por que esse tipo de agricultura é tão importante, certo? Ela apresenta uma importante função para garantir segurança alimentar. Ela preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada da própria família mesmo, né? Para a proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais, porque os recursos naturais, eles têm aqueles recursos naturais que são renováveis e os que não são. Então, eles podem vir a acabar algum dia. Então, essa agricultura, ela visa a utilização dos recursos, mas já de uma forma mais de preservação, de sustentabilidade, viu? No cenário nacional, responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária. De agricultura, pecuária, da criação de animais, que a gente vai ver mais lá na frente.
é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. E aí vai entrar residências, vai entrar escolas, creches e por aí vai, viu, gente? Considerando o número de estabelecimentos rurais, a agricultura familiar consegue empregar 3 vezes mais do que a agricultura não familiar. Além de ser responsável por 80% da produção mundial e por 90% das propriedades agrícolas. Veja alguns produtos que são produzidos na agricultura familiar. Tem a soja, com 16% da produção, o trigo, com 21%, o arroz, com 34%, o café, com 38% da produção, o milho, com 46% da produção, o feijão, com 70% da produção e, em primeiro lugar, a mandioca, com 87% da produção nesse tipo de agricultura, que é a agricultura familiar. Apesar de cultivar uma área menor com lavouras, 17,7 milhões de hectares, a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira. Arroz, feijão, mandioca, milho, trigo, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra atividade econômica do campo, que é a pecuária. Pecuária é um termo de origem latina e significa criação de gado. Aí se alguém me perguntar, por exemplo, Júlia, o que é pecuária? A Júlia vai dizer que a pecuária é a criação de animais, independente do tipo de animal que está sendo criado, viu? É uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e também para o consumo. Fins econômicos é porque vai criar para vender, para distribuir, para lucrar, certo? Os rebanhos podem ser bovino, referente a bois e vacas, suíno, por porcos, ovino, ovelhas e carneiros, caprino, cabras e bodes, equino, cavalos, muar são as mulas, asinino são os jumentos e bufalino são os búfalos. São vários tipos de pecuárias, viu, gente? Outra atividade importantíssima do espaço rural é o extrativismo. Extrair, gente, tirar, certo? É a atividade de extrair da natureza os recursos que está à disposição do homem, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Ele está bem na página 281 do livro de vocês. O extrativismo pode ser de 3 tipos. O vegetal, o que acontece no extrativismo vegetal? Onde há simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, como madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros, são vários. E o mineral, o nome já está dizendo, mineral, minério, né? É a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre, como o ferro, o alumínio, o cobre e muitos outros. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração. Se estão fazendo mineração, estão extraindo algum tipo de minério de algum local. E agora, gente, vocês vão observar aí com relação às nossas atividades de hoje. As atividades, elas estão nas páginas 278 a 284. Ler os textos com atenção e responder as questões que aparecem. Tem questões lá entre um texto e outro, viu? Copiar as questões abaixo no caderno e responder. Essas questões aqui, eu elaborei para você copiar no seu caderno para responder, de acordo com essas páginas aí que a gente está vendo na aula de hoje. Primeira questão. Qual atividade econômica é retratada na página 279? Aí você volta na página 279
e vai ver qual é a atividade econômica que está sendo retratada lá. Lembrando que são 3 tipos de atividades econômicas que nós trabalhamos hoje: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Segundo, além dessa atividade econômica, quais outras atividades são realizadas no espaço rural? Já dei a resposta aqui para vocês, gente. Aí você vai dar a definição de agricultura, de pecuária, de extrativismo. Dar a definição é dizer o que é, somente isso. A quarta questão. Você vai informar o que é e vai dar exemplos de produtos que são obtidos através do extrativismo vegetal, do extrativismo animal, do extrativismo mineral, certo? Lembrando que tem que copiar as questões e deixando espaço para as respostas. Informe quais produtos são produzidos com a prática da agricultura familiar. Aí você volta lá no slide que eu coloquei e vê lá os produtos, né? Qual é a importância da agricultura familiar em nosso país, gente? Ou não é importante? Eu quero saber a sua opinião, de acordo com a sua leitura aí do que está no texto. E sobre a agricultura familiar, lá na página 282, dá um destaque para esse tipo de agricultura, assim como eu fiz aqui na aula, viu? Então, bons estudos e até a próxima.